E o surgimento das primeiras vacinas contra o coronavírus reabriu aí a temporada de teorias de conspiração absurdas, né? A resistência diante da possibilidade de ser vacinado, muitas vezes motivada por desinformações, já é um problema real que preocupa médicos e pesquisadores. Por isso, a partir de agora, no Tom Maior, vamos falar sobre a importância da tecnologia no desenvolvimento das vacinas e também sobre o combate à infodemia e às fake news. Para isso, recebemos o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Também participa com a gente do nosso Tom Maior, Jéssica Dias, jornalista do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, Arthur. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Olá, boa tarde. Jéssica Dias, boa tarde para você. Boa terça-feira. Ótima tarde para você também, Letícia. Boa tarde, um abraço especial para o Arthur, nosso convidado de hoje aqui no Tom Maior. Arthur, que já participou algumas vezes do nosso programa de manhã e agora está aqui na TV Sagres. Bem-vindo, Arthur. Obrigado, grande prazer. Arthur, o assunto hoje é muito sério, né? Essa questão da vacina aí, que no começo da pandemia todo mundo esperava pela vacina, né? E a vacina surgiu de uma forma muito rápida, né? Mais rápida, eu acho que é a mais rápida da história, né? E eu queria saber, por que a vacina da Covid foi fabricada com tanta velocidade? O que a tecnologia facilitou aí esse recorde na criação de uma vacina contra uma doença que é uma pandemia mundial? Pois é, mais uma daquelas situações pitorescas, né? Porque ainda bem que nós temos múltiplas vacinas de diversos fabricantes, então isso aumenta a possibilidade de poder ter mais doses disponíveis, traz competitividade, elas têm técnicas diferentes. Que bom que o mundo conseguiu desenvolver essa série de vacinas em tempo recorde. Só que justamente esse curto espaço de tempo tem assustado muitas pessoas. E aí é preciso se informar, mergulhar para poder entender o que aconteceu. Então vamos lá. Onde é que a tecnologia ajudou? Primeiro, nós nunca tivemos tanta capacidade de colaboração. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui. Até alguns anos atrás, poder fazer um link desses ao vivo era uma coisa para pouquíssimos canais de TV. E hoje, com a velocidade da internet, os pesquisadores podem colaborar de qualquer canto do mundo. Além disso, nós temos supercomputadores, a possibilidade de ter esse intercâmbio de pesquisas em tempo real, coisa que no passado era simplesmente impossível. Além disso, as agências governamentais aceleraram muito os processos burocráticos. Então, na verdade, nós não tivemos etapas que foram puladas. O que aconteceu foi um foco, porque já que essa é a crise que paralisou o mundo em 2020, é necessário dar prioridade para acelerar tudo isso. E por fim, nós temos que lembrar que Covid, o vírus do coronavírus, ele é bastante parecido com uma classe de doenças como H1N1. Então, o que acontece? Nós tivemos o desenvolvimento da vacina para H1N1 e para outras doenças que eram parecidas com coronavírus, e todo esse desenvolvimento, toda essa pesquisa foi aproveitada. Então, somando todos esses ingredientes, é por isso que nós tivemos um desenvolvimento tão rápido da vacina. Arthur, e tem o lado bom da tecnologia, mas também o lado ruim, né? Proporcionou aí o avanço da ciência, a fabricar uma vacina tão rapidamente, mas ao mesmo tempo a tecnologia também ajuda a proliferar essas fake news de que quem tomar a vacina vai ter o DNA alterado, que vai instalar chip e tudo mais. Por que as pessoas ainda insistem em proliferar esse tipo de informação? Pois é, talvez a única coisa que tenha se alastrado mais rápido do que o coronavírus são as notícias falsas. Então, isso acontece porque muitas pessoas têm pouca intimidade. Então, eu sou consultado o tempo inteiro, mesmo nos grupos familiares, em que as pessoas mandam determinadas imagens que são alteradas de forma muito amadora, mas eles simplesmente não conseguem notar essa alteração. Então, o que acontece é que a tecnologia veio para as mãos de todo mundo, só que nem todo mundo tem tanta intimidade com a tecnologia. Então, o que acontece é que muitos acabam só se informando pelo WhatsApp, recebem essas notícias de todo canto sem verificar, então elas não dão esse passo adicional. Lembrando que qualquer pessoa hoje pode escrever qualquer coisa na internet. Então nós temos essa falta de intimidade
com essa pulverização de bobagens, de informação que não procede. E somado a isso, nós temos que lembrar que as pessoas têm um certo medo natural do novo, então de novas tecnologias, de um novo medicamento, de um novo tratamento, e nisso não tem absolutamente nada de novo. Então, se você estudar a história das vacinas, a primeira grande vacinação que o mundo teve, que foi em 1796, a vacinação da varíola, em 1803 nós tínhamos a Sociedade Inglesa Anti-Vacinação, e tempos depois também nos Estados Unidos. E o que aconteceu é que lá eles falavam, sabe o quê? Que se as pessoas se vacinassem, elas iam se transformar em alguns animais. Então perceba que parece que o tempo passa, mas as lendas permanecem. A famosa declaração do presidente de que quem tomar vacina poderia se transformar em jacaré. Arthur, você falou agora sobre verificação. A gente sabe que existem diversos sites hoje que fazem verificação se a notícia é verdadeira ou falsa, se um boato procede ou não. Só que acontece também que a gente sabe que muitas pessoas já têm uma tendência de acreditar em boatos. Então, eu queria perguntar para você se, por exemplo, uma pessoa que faz uma leitura de forma rasa de uma notícia, de uma verificação de uma notícia ou de um boato, mas ao mesmo tempo também ela tem acesso à leitura desse boato. Se é possível que muita gente, mesmo lendo essa verificação, ela prefira acreditar no boato. Sendo assim, tem que ter algum critério para saber qual notícia vai ser checada ou não? Isso é muito complicado, porque o que aconteceu, além dessa infodemia, dessa proliferação de informação sem procedência, o que nós temos é que a internet, o melhor lado da internet é que todo mundo pode falar o que quiser. A pior parte da internet também é isso. Então, no passado, a informação ela passava pelo crivo de jornalistas que tinham, primeiro, a sua responsabilidade profissional, a sua reputação, e validavam essas informações. E hoje, qualquer pessoa se apresenta no YouTube, no Instagram, e pessoas vão consumir. Além disso, o brasileiro, em especial, tende a confiar muito no seu círculo mais próximo, de amigos, de familiares. Então, muitas vezes, nós recebemos isso de pessoas próximas e nós passamos a confiar porque aquela pessoa mandou. O que pode acontecer é o seguinte, pode ser que ela caiu numa casca de banana e ela está levando isso para você. Então, ela já caiu ali numa informação que está errada e está levando isso adiante. Então, o que você falou desse reforço daquilo que a gente já acredita acontece o tempo inteiro. Por isso que é muito importante procurar veículos que são idôneos, que são confiáveis e sempre fazer uma pesquisa, porque o que acontece muitas vezes é que quando você recebe um determinado boato, principalmente aquele print de notícia, que não é nem um link de um determinado veículo, se você fizer uma rápida pesquisa, você vai se deparar com um desses sites que fazem uma apuração mais a fundo. Então, pelo menos para você questionar aquilo. Então, o ponto fundamental aqui quando você recebe uma coisa no WhatsApp e lê muito rapidamente, a chance disso não ser verdade é bastante grande. Arthur Igreja. Arthur, como a Jéssica falou anteriormente, né, o nosso próprio presidente às vezes dissipa aí algumas fake news. Nessa condição de que muitas autoridades, até pessoas famosas, colocam aí questionamentos diante da vacina, o que pode ser feito? Nós, jornalistas, tentamos, né, de todas as formas, esclarecer isso, só que também estamos sendo vítimas aí, muitas vezes, de falar que a imprensa não tem mais credibilidade, enfim, entre outras coisas que a gente ouviu durante essa pandemia. O que pode ser feito? Qual que é o movimento? Porque a gente sabe que as informações estão disponíveis nas redes sociais, só que aí também na internet, claro, só que muitas pessoas deixam de acreditar, elas acreditam naquilo que convém, digamos assim. Qual que é o movimento para evitar aí todo esse movimento que tem acontecido nos últimos meses, nos últimos dias? Essa é uma excelente pergunta e, idealmente, quem deveria desconstruir isso são as lideranças, são as pessoas que têm capacidade
de influenciar. Então, essa narrativa de que simplesmente a vacina não funciona ou o Brasil não precisa se preocupar com isso, também não há nada de muito novo nisso. Nós temos que lembrar que nós temos mais de 40 países que já estão vacinando, e o Brasil ficou para trás nessa corrida. Então, tem uma coisa que, historicamente, países que ficam atrás de alguma coisa, eles buscam alguma distração ou um argumento para dizer para a população que isso não é importante. Eu só queria trazer um exemplo aqui, o que aconteceu na década de 80 na Argentina, um problema de hiperinflação, a população sofrendo muito, passando fome, e o governo falou o seguinte: olha, não dá muito atenção essa história da economia, nós temos que olhar a nossa guerra com a Inglaterra, para tentar retomar as Falkland Islands, né, as ilhas das Malvinas. Então, essa estratégia ela não é exatamente nova. A população é que tem que se conscientizar disso, que nós precisamos sim de vacina. Foi isso que parou a economia, que parou o mundo. Então, se a gente quer ter alguma coisa que se pareça com uma vida normal, a solução para isso é vacina. E para isso nós temos que ter, se as lideranças não se apresentam, nós temos que ter um envolvimento de uma população consciente que se informa e não é manipulada. Então, acho que me parece que é isso que é muito importante. Idealmente, esse movimento seria feito por lideranças, mas que nesse momento elas não se apresentam. Arthur, falando ainda sobre lideranças, foram tantas as declarações do presidente Jair Bolsonaro, e eu queria perguntar na sua avaliação se você acredita que essas declarações dele ainda têm o mesmo poder de influência, se ainda tem um peso muito grande. Eu entendo que sim, porque o que acontece no Brasil, nós temos basicamente dois movimentos. Então, historicamente, é interessante analisar o que está acontecendo com o Brasil, porque assim como nós tivemos uma série de movimentos econômicos que puxaram o Brasil para cima na época do governo, principalmente do presidente Lula, então ele recebeu um país com muitas condições favoráveis. O governo atual recebe o seu mandato no momento em que as pessoas têm muitas ferramentas na mão. 99% dos smartphones no Brasil têm WhatsApp. Nós temos mais de 136 milhões de brasileiros com smartphone, mais de um aparelho por pessoa no Brasil. Só que tudo isso parece estranho falar, mas é muito novo, as pessoas ainda não sabem lidar bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa narrativa do presidente, ela é muito endossada e ele tem sim uma parcela da população que pouco o questiona, segue de forma fervorosa, quase que cega. Então, eu te diria que o que as pesquisas de popularidade demonstram é que para uma parcela da população ele tem uma popularidade blindada. Então, basicamente, o que ele fala é considerado verdade por essa parcela. Eu queria voltar ao assunto da vacina, né? Porque como a gente trouxe aqui no começo do nosso bate-papo, a tecnologia colaborou extremamente, né, para uma vacina tão ágil e tão rápida aí contra a Covid-19. Quais outras ferramentas foram essenciais aí nesse momento de pandemia e que todo mundo se mobilizou, de certa forma, para encontrar essa imunização para toda a população? Basicamente, nós tivemos aqui três elementos. Então, o primeiro deles foi aproveitar décadas ou séculos com relação ao desenvolvimento das vacinas que usam as técnicas mais tradicionais. Eu estou falando aqui principalmente das vacinas de Oxford e também a Coronavac. Então, elas usam uma técnica que é muito conhecida, que é de atenuação do vírus através de calor, de outras técnicas. Então, quer dizer, esse é o jeito absolutamente tradicional de fazer vacina. De outro lado, nós tivemos também um desenvolvimento pioneiro por parte da Pfizer e outros fabricantes com a utilização de RNA. São as primeiras vacinas da história a usar isso e aparentemente são as vacinas mais eficazes. Tudo isso fruto da ciência. Então, como eu falei, em uma vertente nós temos o amadurecimento de algo que é feito há muito tempo. De outro lado, nós temos a inovação do RNA e nós tivemos uma aceleração muito grande, principalmente dos testes. Então, imagine algumas décadas atrás, fazer todo esse acompanhamento de fase 1, 2 e 3, aplicar placebo, aplicar vacina, poder consolidar os dados, usando, por exemplo, fax, telex e cartas.
hoje nós temos a possibilidade de testar milhares de pessoas em paralelo, praticamente fazer esse acompanhamento em tempo real dos sintomas, se eles se apresentam, se eles não se apresentam. Então, o que acontece? É possível fazer principalmente a fase de testes em tempo recorde, porque nós temos que lembrar que se as vacinas estão sendo aprovadas agora, elas passaram por muitos meses de testes em inúmeros institutos ao redor do mundo. Então, quer dizer, não é que político algum está aprovando vacina. Quem está aprovando a vacina são os institutos técnicos que têm essa capacidade. E se elas são testadas há muitos meses, é porque elas foram desenvolvidas em pouquíssimo tempo, logo depois de fevereiro e março. Então, é principalmente a etapa de testes que foi acelerada em virtude da tecnologia. Arthur, e quando começar a vacinação, você acredita que essa proliferação de fake news vai acabar? Além da gente checar sempre as informações, procurar em veículos confiáveis, quais são os outros caminhos, então, para o combate a essas notícias falsas que a gente está vendo agora? Infelizmente, eu acho que não, porque a tendência, no curtíssimo prazo, quando a vacina começa a ser aplicada, é ter um certo otimismo de uma hora para outra, e nós temos que lembrar que a imunização só se dá depois de algumas semanas. Então, pode ser que algumas pessoas, por exemplo, tomem a vacina e achem que no minuto seguinte estão imunizadas. Então, no curtíssimo prazo, nós podemos ter até um aumento do número de casos, que é o que está acontecendo na Inglaterra, por exemplo, muito em virtude dessa variação de coronavírus que apareceu. E aí muitos vão usar isso para quê? Para construir uma narrativa do tipo, tá vendo? Começou a vacinação e a coisa piorou. Então, eu não imagino que isso vá desaparecer no curto prazo, mas aí logo depois nós vamos ver o quê? Os dados consolidados de países que já começaram a vacinar muito antes do Brasil, eles vão conseguir fazer o quê? Controlar a doença, recuperar a economia, ter uma vida mais normal e talvez aí a população acorde para o fato de que a vacina é o que resolve uma pandemia. Arthur, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse aqui para a gente, para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, esse alerta sobre essa desinformação, sobre as fake news, a importância, né, de checar cada informação para evitar aí um arrependimento futuro, digamos assim. O meu recado final é, acima de tudo, a autorresponsabilização. Então, num momento em que a informação ela é gratuita e amplamente disponível, cada um de nós está assumindo essa responsabilidade jornalística. Então, nós não podemos simplesmente falar, puxa, mas é que eu fui enganado por fake news. Você se deixou enganar por fake news, porque a informação está aí abundante. E a segunda coisa, além de você assumir essa responsabilidade de fazer essa pesquisa e se informar melhor, lembre-se que cada vez que você compartilha um link, compartilha uma notícia, várias pessoas vão acreditar nisso. Então, pode ser que além de você prejudicar o seu julgamento, você pode estar influenciando familiares e amigos. Então, é hora de ter muito cuidado. É isso, conversamos com o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Muito obrigada, Arthur, pela sua participação, por disponibilizar esse tempo e explicar para a gente, né, sobre fake news e a importância aí de checar todas as informações. Até a próxima. Obrigado, uma boa tarde. Até a próxima. Jéssica Dias, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Letícia. Grande abraço a você. Muito obrigada também ao Arthur e até amanhã. E para você conferir toda a entrevista aqui com o Arthur Igreja na íntegra, é só acessar o nosso sagresonline.com.br e ela também será disponível no nosso aplicativo. Claro que você pode baixar só mirando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela.